Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e glorificado seja o Teu santo nome, pois aqui estamos mais uma vez para lhe agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde, pelo Seu grande cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai amado, por termos a oportunidade mais uma vez de abrirmos a Tua Santa Palavra e assim aprendermos todas as lições necessárias que aqui cada um de nós necessita. Que o Senhor nos capacita, nos ilumina, nos dê entendimento, sabedoria para compreendermos esses ensinos. Por favor, Pai, perdoa os nossos pecados. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem com vocês? Que a paz e a graça e a misericórdia de Cristo permaneça a cada um de vocês. Amém? Que bom estarmos aqui novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Sempre eu gosto de lembrar vocês que este é um material de apoio ao estudante da lição da Escola Sabatina. E nós estamos estudando os livros de Filipenses e Colossenses. Hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. E o tópico de hoje vai falar sobre caráter provado. Queridos irmãos e irmãs, por favor, abra sua Bíblia, pois nós vamos estudar um pouco sobre Filipenses 2, versículo 19 a 23, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Por favor, abra sua Bíblia e começamos a ler Filipenses capítulo 2, verso 19 a 23. Nele está escrito: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu sabia como vai ficar a minha situação. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, também diz: Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Pergunto: por que Paulo falou de maneira tão positiva e com tanta ênfase sobre Timóteo nesse texto? O que mais o apóstolo disse sobre ele? Querido ouvinte, entenda uma coisa. Paulo falou de Timóteo com tanta ênfase porque ele tinha caráter aprovado, espírito humilde e sincero interesse pela igreja, além de ser um cooperador fiel no Evangelho. Como nós lemos em Filipenses 2, versos 19 a 23, Paulo destaca Timóteo como alguém de confiança, diferente de muitos que buscavam seus próprios interesses, pois Timóteo demonstrava cuidado genuíno pelos irmãos e compromisso verdadeiro com a obra de Cristo. E Paulo o descreve como um filho que serve ao Pai, revelando uma relação profunda de discipulado, fidelidade e amor pastoral. E aqui em 1 Coríntios 4,17 entendemos que Paulo afirma que enviou Timóteo para lembrar as igrejas de seus caminhos em Cristo, mostrando que ele era um representante confiável do ensino apostólico e um exemplo vivo da fé cristã. E aqui em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, entendemos também que Paulo menciona a fé sincera de Timóteo, herdada de sua avó Loide e de sua mãe Eunice, destacando suas raízes espirituais e sua formação cristã consistente.
Assim, Paulo falou tão positivamente de Timóteo porque ele reunia fé genuína, caráter aprovado, espírito missionário e fidelidade doutrinária. Pois Timóteo era mais que um colaborador, era um discípulo maduro e um modelo de servo cristão. Sabe, amados, há uns anos atrás, as autoridades comunistas da China encarregaram um de seus escritores de escrever uma biografia sobre o grande missionário cristão, Hudson Taylor. O objetivo era denegrir a figura do grande missionário, desacreditando-o perante os chineses, nos quais perdurava a lembrança das abnegadas atividades daquele homem de Deus. A proporção que o escritor ia escrevendo o seu livro impressionava-se cada vez mais com o caráter e a vida realmente piedosa de Hudson Taylor. Finalmente, não resistindo mais, o escritor abandonou sua tarefa, renunciou a seu ateísmo e se tornou um cristão. Sabe, querido, a descrição que o apóstolo Paulo fez de Timóteo deixa transparecer uma pessoa bem ligada ao apóstolo, a ponto de ele compará-lo como um filho que atende ao pai. Paulo, inclusive, enalteceu a figura da mãe e da avó de Timóteo por tê-lo ensinado tão bem nos caminhos do Senhor. Em sua segunda carta, Paulo escreve: "Lembro-me da sua fé sincera como era de sua avó Loide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Isso ressaltou a autenticidade de sua crença, que não era superficial." Queridos, nós precisamos de pessoas na igreja que tenham a mesma firmeza de caráter que o jovem Timóteo possuía, pois assim a igreja crescerá com seu testemunho. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude e que nós possamos ter essa mesma vontade, esse mesmo desejo de fazer a vontade do Pai. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição tão maravilhosa. Que o Senhor, meu Pai querido, nos faça como Timóteo, nos faça como Paulo, que nós possamos nos preocupar mais e mais com as pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem a Tua Palavra, que nós possamos ser pessoas genuínas, que nós possamos ser pessoas de bom caráter, que as pessoas possam ver em nós Jesus na nossa caminhada, que nós possamos ser bons testemunhos para que as pessoas vejam que Jesus realmente existe. E como o Senhor mesmo diz, nós precisamos imitar o Senhor e aqueles que proclamam a sua palavra. Por favor, Pai, nos ajuda, nos esvazia do nosso eu, nos batiza no Teu Santo Espírito, Pai, e perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Fique firme, meu irmão e minha irmã, e não desista do caminho do Senhor, pois falta pouco para nós irmos para rumo a Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se assim nosso Deus nos permitir. Amém.